aí, pessoal? Hoje a gente vai falar do CVBI11, um fundo de papel que muita gente conhece e que, olha, passou por uma transformação e tanto. Na nossa análise de hoje, vamos mergulhar no último relatório para entender não só essa mudança de nome, mas o que realmente importa, né? O futuro dos dividendos. Pois é, e a primeira grande novidade já está aí na tela. O CVBI11, como a gente conhecia, não existe mais com esse ticker. Agora ele é o PCIP11. E essa mudança, gente, não é só cosmética, não. Ela reflete a incorporação de outros dois fundos, o BARI11 e o PLCR11. Foi um movimento que, como a gente vai ver, redesenhou completamente o portfólio. Beleza, então vamos direto ao que interessa. De onde vem o dinheiro do fundo e, claro, o mais importante, quanto ele pingou na conta dos cotistas no último mês. Só para todo mundo ficar na mesma página, o PCIP11 é o que a gente chama de fundo de papel. Ou seja, ele não é dono do tijolo em si, de shoppings ou prédios. Ele investe em dívidas do setor imobiliário, os famosos CRIs. O objetivo é duplo: ganhar dinheiro com os juros desses títulos e, se der, com a venda deles por um preço maior. E tá aí o número que todo cotista quer ver. O rendimento de agosto foi de R$ 1,05 por cota. Um valor que parece ter virado o novo padrão do fundo. Mas a pergunta que fica é: será que isso se sustenta? Olha só esse gráfico, o salto é nítido, né? O fundo saiu lá do patamar de 78 centavos para se firmar nesse 1,05 desde março. Para quem está focado em renda mensal, essa estabilidade no nível mais alto é, sem dúvida, uma notícia excelente. E é aqui que entra a pergunta de R$ 1.000.000, ou melhor, de R$ 1,05 por cota. Com a inflação dando uma freada, será que o fundo tem fôlego para manter esse pagamento? Para saber isso, a gente precisa olhar os números de perto. Então, bora lá fazer um verdadeiro raio-x financeiro do fundo, usando os dados quentinhos de agosto para entender o que está acontecendo. E a resposta para a nossa pergunta, pessoal, está bem aqui nessa tabela. Vejam só. O fundo gerou, de fato, 88 centavos por cota, mas pagou 1,05. Ué, de onde saiu essa diferença de 17 centavos? A resposta está ali embaixo. Ele queimou um pedaço das reservas para completar o pagamento. E qual a consequência direta disso? O colchão de segurança do fundo, a reserva que serve justamente para esses momentos, diminuiu. Agora ela está em 40 centavos por cota. Ainda tem uma gordurinha ali, mas ela está sendo consumida. Outro dado super interessante aqui é o famoso P sobre VP, que compara o preço da cota na bolsa com o valor que ela realmente tem de patrimônio. Enquanto cada cota valia, no papel, R$ 92,88, o mercado estava negociando ela por R$ 84,75. É como se você estivesse comprando uma nota de R$ 100, mas pagando só 91. Isso mostra que o mercado, no momento, está meio com um pé atrás em relação ao fundo. Agora, um ponto que deu uma força para o resultado do mês foi a tal da marcação a mercado. O que é isso? Basicamente, os títulos que o fundo tem na carteira foram reavaliados para cima, acompanhando as condições do mercado. É importante lembrar que esse ganho não é dinheiro em caixa, mas ele valoriza o patrimônio do fundo. Beleza, já vimos os números, agora vamos abrir o capô e ver o que tem dentro do motor, o portfólio. É daqui que vem o resultado, então é crucial entender essa composição. E olha, esse gráfico aqui mostra o DNA do fundo de um jeito muito claro. Ele é super exposto à inflação. 87% da carteira de crédito está ligada ao IPCA. Agora dá para entender por que a queda da inflação é um ponto de atenção tão grande para os dividendos futuros, né? E se liga na taxa de juros desses títulos porque é impressionante. Na média, eles estão rendendo IPCA mais 10,7% ao ano. Gente, é um retorno real muito alto, o que mostra que, se a inflação colaborar, o potencial de gerar caixa desse fundo é gigantesco. Lembra daquela aquisição que a gente falou lá no comecinho? Olha só o efeito prático dela. A diversificação do portfólio melhorou demais. Antes, quase metade do patrimônio estava concentrada nos 10 maiores devedores. Agora, esse percentual caiu para menos de 35%, o que na prática significa menos risco e mais estabilidade para o cotista. Mas claro, nem tudo são flores e a gestão é bem transparente em apontar os pontos que precisam de um monitoramento mais de perto. Vamos ver o que está nesse radar de riscos e falar também daquela carteira menor que ele tem de outros fundos imobiliários. E aqui, um ponto super importante. Lista de atenção não quer dizer calote, tá? O próprio relatório deixa claro que todas as operações estão com os pagamentos em dia. São só situações que a gestão está de olho, acompanhando bem de perto. Então, os dois casos que estão na mira são o CRI Cortel, que é ligado ao setor de serviços funerários e está passando por uma renegociação, e o CRI Invert, de um projeto da construtora Gafisa.
Nesse segundo caso, a empresa devedora está com um aperto de caixa, o que, claro, exige um monitoramento intenso do gestor. Já o terceiro ponto é um pouco diferente. O problema aqui não é com quem deve, mas com a empresa que estruturou a operação, a securitizadora Virgo. Aconteceu uma falha de governança. A boa notícia, e isso é fundamental, é que essa falha não afeta o pagamento principal dos CRIs e o gestor já está correndo atrás para resolver a questão. E olha que interessante. Além dos CRIs, o fundo tem uma estratégia de investir uma pequena parte, uns 9,2%, em cotas de outros FIIs. Dá para pensar nisso como uma forma do gestor aproveitar umas oportunidades de mercado, sabe? Comprar e vender cotas para buscar um ganho mais rápido. Hoje, as maiores posições são no MVBI, VRTM11 e RBRY11. Bom, estamos chegando na reta final. Vamos juntar todas as peças, fazer um resumão e ouvir o que a própria gestão está falando sobre o futuro do fundo. Fazendo um balanço do mês, então, o que a gente teve de bom? A diversificação do portfólio melhorou pra caramba, o dividendo de 1,5 foi mantido e ainda teve uma marcação a mercado positiva. Agora, do lado que a gente precisa ficar de olho. O fundo usou reservas para pagar os dividendos, existem ativos que precisam de atenção e, talvez o mais importante, o alerta do próprio gestor sobre o futuro. E a gente fecha com a frase mais impactante de todo o relatório, dita pelo próprio gestor. Ele foi super direto ao dizer que, com a inflação mais baixa, uma redução dos dividendos está sim sendo avaliada para os próximos meses. Isso, claro, prepara o terreno e deixa aquela pergunta no ar: qual será o novo patamar de rendimentos do PCIP11, hein?